Enquanto você dorme, trabalha ou repete para si mesmo que está preparado. O seu estoque está se deteriorando. Aquela prateleira no porão, cheia de latas, garrafas de água e lanternas, não é tão confiável quanto parece. Em 5 anos, a maior parte disso não servirá para nada. As pilhas estarão vazando. O tempo não perdoa. As latas estão sofrendo desgaste por dentro, mesmo sem você perceber. A água engarrafada que você guarda com tanto orgulho está em contato constante com o plástico, que libera substâncias indesejáveis pouco a pouco e as datas de validade que você ignora. Algumas realmente importam, outras não. O problema é que quase ninguém sabe distinguir quais são quais. Isso é o que raramente contam sobre preparação. Muita gente está apenas acumulando lixo com prazo para vencer. Pessoas gastam fortunas em suprimentos que se autodestroem com o tempo e ainda se parabenizam por estarem prontas. Mas quando a crise de verdade chegar, quando as cadeias de abastecimento realmente quebrarem, elas vão abrir o armário da preparação e encontrar apenas sucata cara. Enquanto isso, existe outro tipo de recurso, itens que não se rendem ao passar dos anos. Coisas que permanecem estáveis por décadas, 30, 40, 50 anos ou mais, algumas durando além da própria vida de quem as guardam. A maioria passa direto por elas, porque não chamam atenção. Não tem visual militar, não vêm embalagens chamativas, não exibem símbolos agressivos nem nomes cheios de marketing. Ainda assim, são justamente essas que sobrevivem quando todo o resto falha. Mas agora eu vou te mostrar exatamente quais são os 20 itens que ainda terão valor quando até seus netos estiverem usando. Não são apenas coisas que você guarda. São coisas que aumentam de valor com o tempo. Porque em uma economia em colapso, esses itens viram moeda, riqueza real. Algo que você pode segurar, usar e trocar quando o dinheiro de papel não servir nem para acender fogo. A pergunta é: você está realmente preparado para ouvir isso? Porque no momento em que você entende o que de fato dura e o que só ocupa espaço, sua visão sobre o estoque que você tem hoje muda completamente. E talvez você não goste do que vai enxergar. Essa é a lei implacável do mundo pós-colapso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Apenas 3 coisas sobrevivem à longa escuridão: o que não apodrece, o que não enferruja e o que o tempo não consegue destruir. Todo o resto está vivendo com prazo marcado, contando os dias para falhar. Então vamos começar pela categoria que separa quem vive de quem morre nas primeiras 72 horas. E aqui vai um fato que deveria causar medo de verdade. Parte 1. A Trindade da Purificação. As primeiras 72 horas de sobrevivência. Neste exato momento, cerca de 70% do seu corpo é água. Fique 3 dias sem ela e você morre, simples assim. Mas existe um detalhe que mata a maioria das pessoas antes disso. Beber água contaminada faz você morrer ainda mais rápido, só que com mais sofrimento e humilhação. Cólera, disenteria, giardia, infecção por bactéria intestinal menos cada gole de água sem tratamento é uma arma biológica apontada diretamente para o seu sistema digestivo. E quando as estações de tratamento param, quando os canos secam, quando a única fonte disponível passa a ser aquele córrego atrás da sua casa, sua sobrevivência depende de uma única pergunta: você realmente consegue purificar a água que bebe? A maioria das pessoas acredita que sim, mas guarda as respostas erradas no porão. A mentira da água sanitária já está sabotando sua preparação. Pergunta rápida: qual é a vida útil daquele galão de água sanitária no seu kit de emergência? Se você respondeu anos, a resposta está errada. Se você pensou que dura para sempre, a situação é ainda pior do que imagina. A água sanitária líquida à base de hipoclorito de sódio se degrada em um período de 6 a 12 meses. O cloro se dissipa, as ligações químicas se rompem e o que sobra é basicamente água salgada cara, incapaz de eliminar uma única bactéria. Ainda assim, basta entrar hoje em qualquer loja de produtos para piscinas e você verá
Nas prateleiras, um pó que quase todo mundo ignora: hipoclorito de cálcio. Um produto simples, com concentração entre 68% e 70% de pureza. E aqui está o detalhe que muda tudo. Ele possui vida útil indefinida quando armazenado corretamente. Um único quilo desse pó é capaz de purificar cerca de 38 mil litros de água. Sim, você entendeu certo. Aproximadamente 100 litros por dia durante um ano inteiro, usando apenas 1 quilo de um produto que custa pouco. A química por trás disso é simples e extremamente eficiente. Você dissolve uma colher de chá em cerca de 8 litros de água para criar uma solução concentrada de cloro. Depois, adiciona essa solução à água de consumo na proporção correta, atingindo um nível seguro de desinfecção. O hipoclorito de cálcio se dissolve e libera ácido hipocloroso, que atravessa as paredes das células bacterianas e as destrói em nível molecular. Sem bactérias, sem vírus, sem parasitas, apenas água. Enquanto outras pessoas disputam fontes contaminadas usando água sanitária já degradada, você terá uma reserva de purificação que dura a vida inteira e não perde eficácia com o tempo. Mas a purificação é apenas o primeiro passo. Porque depois que a água deixa de ser um problema, o próximo desafio inevitável é a comida. Mais especificamente, como impedir que a comida estrague antes mesmo de você conseguir consumi-la. E isso nos leva a um ácido que está presente nas cozinhas há mais de 200 anos, esperando que as pessoas entendam o que ele realmente é: o único ácido líquido que desafia o tempo. A maioria acredita que vinagre é tudo igual. De maçã, de vinho, de arroz, branco. Para eles, muda o sabor, só isso. Estão completamente enganados. E esse erro pode custar toda a colheita. O vinagre de maçã cria sedimentos com o passar dos anos. O de vinho oxida e altera o gosto. O de arroz fica turvo. Todos eles contêm compostos orgânicos que, com o tempo, se degradam e modificam sua composição química. Já o vinagre branco destilado, com 5% de ácido acético dissolvido em água pura, é diferente. Ele é quimicamente estável. Sua acidez é alta demais para permitir a sobrevivência de bactérias. Sua estrutura molecular não se quebra. Você pode rá-lo por 50 anos em um recipiente fechado e ele continuará com o mesmo nível de acidez. As mesmas propriedades antimicrobianas e o mesmo poder de conservação do dia em que foi engarrafado. E aqui está o ponto que quase todo mundo ignora. O vinagre não é apenas um produto de limpeza que também pode ser consumido. Ele é a base da preservação de alimentos a longo prazo. Você não consegue conservar vegetais em conserva sem ácido. Não é possível enlatar alimentos de baixa acidez com segurança sem elevar o nível ácido. Tente preservar comida sem vinagre suficiente e você estará criando o ambiente perfeito para a proliferação da bactéria. Responsável pelo botulismo, produtora da toxina mais letal conhecida pela ciência. É isso que causa o botulismo. Você não pode envenenar sua família. Você vai. O vinagre também limpa ferimentos, amacia carnes duras, elimina mofo. Dissolve depósitos minerais e ainda funciona como amaciante de tecidos. 1 galão custa pouco. Compre 20, guarde em um armário escuro e esqueça que eles existem até o fim do mundo. Eles vão durar mais do que você. Mas mesmo com água potável e comida preservada, existe um terceiro fator que quase ninguém leva a sério até ser tarde demais: controle da dor. Porque em um cenário sem energia, as pessoas se machucam. E quando não existem hospitais, nem anestesia, nem cadeias farmacêuticas funcionando, você precisa de algo que consiga desinfetar tecidos profundos e, ao mesmo tempo, reduzir o sofrimento. A maioria das pessoas erra feio também nesse ponto. O suprimento médico está escondido à vista de todos. Cerveja estraga. Vinho oxida. Qualquer bebida com menos de 40% de teor alcoólico acaba se transformando em vinagre ou estourando o recipiente com o tempo. Mas destilados incolores de alta graduação alcoólica, acima de 80 graus,
quando bem lacrados, duram indefinidamente. A estrutura molecular do etanol é estável. Ele não se decompõe, não apodrece, não perde potência. Uma garrafa lacrada de décadas atrás é quimicamente idêntica a uma produzida ontem. E é aqui que os despreparados se denunciam. Eles armazenam isso para beber, para trocar por conforto, para aliviar a tensão. E ignoram completamente o que isso realmente representa. Álcool de alta concentração é um hospital de campanha dentro de uma garrafa. Primeiro, ele funciona como solvente para produzir tinturas medicinais. Precisa extrair compostos ramos da casca de salgueiro. Álcool quer concentrar substâncias que fortalecem o sistema imunológico de ervas medicinais. Álcool precisa preparar um extrato sedativo a partir de raízes calmantes. Álcool. Toda fitoterapia séria depende da extração com etanol para concentrar os princípios ativos em algo realmente eficaz. Segundo, ele é o melhor desinfetante de superfície que você consegue produzir sem um laboratório químico. Dilua etanol a 90% até chegar a 70% usando água destilada, e você terá um antisséptico de nível cirúrgico. Ele elimina bactérias, vírus e fungos no contato imediato. Você pode esterilizar ferramentas, preparar a pele antes de suturar e desinfetar ferimentos. E existe um terceiro uso menos, aquele que ninguém gosta de imaginar até estar diante dele. Quando alguém está gritando de dor por causa de uma fratura exposta ou um corte profundo, e você não tem morfina, não tem anestésico local, não tem nenhuma opção farmacêutica, você faz a única coisa possível. Dá isso para a pessoa beber até que os gritos parem. É bruto, é primitivo. Parece coisa da Idade Média. Mas é melhor do que assistir alguém entrar em choque e morrer porque você não conseguiu controlar a dor. Parabéns, agora você entende a trindade da sobrevivência, água limpa, preservação de alimentos e controle da dor. Mas saber se manter limpo e alimentado não adianta nada se você morrer de fome por ter estocado os alimentos errados. E é exatamente aí que a maioria falha de forma catastrófica. Porque quanto mais saudável um alimento parece, mais rápido ele te trai. Parte 2. O cofre das calorias. Por que comida saudável pode te matar? Vou destruir todas as suposições nutricionais que você já teve em uma única frase. Quanto mais integral, natural e pouco processado um alimento é, mais rápido ele estraga. Arroz integral fica rançoso em cerca de 12 meses. Farinha integral, em 6. Castanhas e nozes têm seus óleos oxidados e transformados em compostos tóxicos em menos de 1 ano. Todas aquelas vitaminas, aquelas gorduras consideradas boas, aqueles nutrientes que todo mundo idolatra menos são bombas químicas com contagem regressiva para a deterioração. Quer armazenamento para décadas? Então você precisa aceitar exatamente aquilo que os nutricionistas odeiam. Os refinados, os ultraprocessados, os chamados alimentos mortos, daqueles que tiveram todos os compostos degradáveis removidos. Justamente por isso, eles não são apenas estáveis na prateleira. Eles são praticamente imortais. Mas antes de falarmos de calorias, precisamos falar sobre o mineral que controlou a civilização humana por 5.000 anos. A única coisa sem a qual você simplesmente não sobrevive, não importa quanta comida tenha. A moeda que nunca perde valor. A maioria das pessoas pega sal de cozinha iodado e acredita que está tudo resolvido. E acaba de cometer um erro crítico. O sal iodado contém iodeto de potássio, que se oxida ao longo dos anos. Ele muda de cor, em pedra, altera sua composição química com o tempo. No fim, o que sobra é um material degradado que não conserva nada de forma confiável. O que você precisa é sal puro, sal marinho ou sal de pedra. Sem aditivos, sem agentes antiumectantes, sem iodo. Apenas cloreto de sódio. E aqui está a parte mais impressionante. O sal é um mineral, ele não é orgânico. Não apodrece,
Já resistiu a milhões de anos de pressão geológica. O tempo simplesmente não tem efeito sobre ele. Mas sal não é apenas tempero. Durante a maior parte da história humana, sal foi dinheiro. Soldados romanos eram pagos com ele. É daí que surge a palavra salário. Rotas comerciais inteiras foram criadas por causa dele. Guerras foram travadas por seu controle. Por quê? Porque sem sal você não consegue conservar carne, não consegue curar peixes, não consegue tratar couro. Toda a sua estrutura alimentar entra em colapso. E biologicamente, o sal é indispensável para o equilíbrio dos eletrólitos no corpo humano. Quando você passa dias de 16 horas tentando reconstruir a vida usando apenas ferramentas manuais, seu corpo perde sódio constantemente através do suor. Sem reposição, os músculos entram em cãibra, o raciocínio começa a falhar e o ritmo do coração se torna instável. A falta de sódio mata tão rápido quanto a falta de água. Um saco de 22 quilos de sal puro custa pouco e dura para sempre. É a melhor relação entre custo e sobrevivência de toda esta lista, mas só o sal não sustenta ninguém durante o inverno. Para isso, você precisa de densidade calórica. Isso significa encarar o alimento mais mal compreendido entre os que se preparam para crises. O grande debate do arroz e o motivo pelo qual a opção saudável leva à perda. Todo nutricionista, todo influenciador de saúde, todo defensor de comida orgânica vai dizer para você estocar arroz integral. Ele tem fibras, vitaminas do complexo B, a camada externa intacta, é grão completo. E é exatamente por isso que ele vai te trair. O arroz integral contém óleos no farelo e no germe. Esses óleos oxidam quando entram em contato com o oxigênio residual, mesmo dentro de recipientes fechados. Em 6 a 12 meses, o que você tem são grãos rançosos, com cheiro forte e capazes de causar problemas digestivos. Aquela escolha saudável acabou de se transformar em lixo tóxico. O arroz branco é o oposto. Ele é beneficiado, o farelo e o germe são removidos. O que sobra é praticamente só o endosperma, carboidrato puro, com pouca proteína. É uma semente morta e incapaz de germinar. E justamente por ter todos os óleos removidos, ele permanece quimicamente estável por mais de 30 anos quando armazenado a vácuo com absorvidores de oxigênio. Estamos falando de cerca de 1.600 calorias por quilo. Um saco de 22 quilos custa pouco e entrega aproximadamente 80.000 calorias de energia estável. Sem refrigeração, sem rodízio, sem prazo de validade relevante. É o seguro de vida mais barato que existe, mas arroz é apenas combustível. Você também precisa de energia imediatamente disponível para o corpo. E para isso, existe apenas um alimento em toda a história humana que já foi encontrado ainda comestível após 3.000 anos. O alimento que sobreviveu a impérios inteiros. Arqueólogos, ao escavar tumbas no Egito Antigo, encontraram mel com mais de 3.000 anos de idade. Quando analisado por cientistas, foi considerado seguro para consumo. 3 milênios sem refrigeração, sem conservantes, ainda estável. A ciência por trás disso é elegante. O mel é uma solução de açúcar altamente concentrada, com acidez natural elevada, criando um ambiente onde micro-organismos simplesmente não conseguem sobreviver. Bactérias simplesmente não sobrevivem em um ambiente tão ácido e com tão pouca umidade. As abelhas ainda adicionam uma enzima chamada glicose oxidase, que gera peróxido de hidrogênio como subproduto. É um sistema antimicrobiano natural, embutido pela própria evolução. E se o mel cristalizar, isso não é deterioração, é apenas a glicose se separando da solução. Basta aquecer levemente e ele volta ao estado líquido. A química não mudou. O que você viu foi apenas uma mudança de fase reversível. E além de ser fonte de energia, o mel funciona como curativo medicinal. Ele é usado em unidades de tratamento de queimaduras porque impede infecções e acelera a regeneração dos tecidos. Pode ser aplicado em cortes, escoriações e até ferimentos profundos.
Ele cria uma barreira de umidade ao mesmo tempo em que elimina bactérias. E aqui entra um fator psicológico que quase todo mundo ignora. Em um mundo sem açúcar, sem sobremesas, sem qualquer forma de conforto alimentar, o mel vira moral. Ele separa quem continua funcional de quem quebra emocionalmente, entre seguir em frente ou desistir. Mas carboidratos e açúcar só vão até certo ponto. O verdadeiro assassino na sobrevivência de longo prazo é a falta de gordura. É assim que pessoas morrem de estômago cheio. Gordura é essencial. Ela fornece 9 calorias por grama, é necessária para a absorção de vitaminas e é fundamental para a produção hormonal. Manteiga é gordura, mas manteiga contém água e sólidos do leite. Esses componentes estragam, oxidam e ficam rançosos em poucos meses. A manteiga clarificada é diferente. Ela é feita aquecendo a manteiga até que a água evapore e os sólidos do leite se separem, restando apenas a gordura pura. Essa gordura, armazenada em um recipiente fechado, não tem umidade para bactérias explorarem nem proteínas para se degradarem. Ela permanece estável por anos, mesmo em temperatura ambiente. Uma única colher fornece cerca de 120 calorias de gordura pura. Quando você está queimando 4.000 calorias por dia em trabalho físico pesado, é isso que mantém você vivo. Armazenada em local fresco e escuro, dura facilmente 1 década ou mais. Mas gordura e proteína não significam nada se você não consegue preservar sua colheita quando ela chega. E para isso, você precisa do outro adoçante imortal, o açúcar branco, o assassino osmótico. Açúcar mascavo endurece até virar pedra. Açúcar em pó absorve umidade e empelota. Já o açúcar branco refinado é quimicamente imortal. Ele mata bactérias por pressão osmótica. As células bacterianas são compostas, em grande parte, por água. Quando expostas a altas concentrações de açúcar, a água é puxada para fora da célula através da membrana. A célula desidrata e morre. É por isso que geleias e conservas duram anos nas prateleiras. O ambiente criado pelo açúcar é simplesmente hostil demais para qualquer forma de vida microbiana. Além de energia, o açúcar é sobrevivência psicológica. É a diferença entre apenas existir e continuar funcionando de verdade. Um estoque sem qualquer forma de doçura destrói o moral mais rápido do que o frio, o cansaço ou a fome. Agora você tem os 5 pilares: sal, arroz, mel, manteiga clarificada e açúcar. Todos densos em calorias, estáveis na prateleira e com armazenamento praticamente ilimitado. Mas aqui vem o choque de realidade que quase todo mundo ignora. Calorias sem higiene só significam que você vai morrer um pouco mais devagar, de infecção em vez de fome. Em todo o colapso registrado na história, doenças mataram mais pessoas do que violência e escassez de alimentos somadas. Parte 3. A barreira contra infecções. Porque limpeza é uma questão de vida ou morte. E aqui está um dado que deveria mudar completamente a forma como você se prepara. Na pandemia de 1918, a maioria das mortes não foi causada diretamente pelo vírus. As pessoas morreram por infecções bacterianas secundárias, pneumonia, sepse, infecções que começaram como pequenos cortes e se espalharam pelo corpo porque não havia antibióticos disponíveis. Seu sistema imunológico é forte, mas não é invencível. Um ferimento infectado, um episódio de disenteria. Uma infecção de pele que entra na corrente sanguínea menos e de repente você está morto. Não por saqueadores ou radiação, mas por bactérias que poderiam ter sido removidas com água e sabão. A maioria acumula equipamentos táticos e armas. Quase ninguém estoca higiene de forma adequada. E é assim que morrem. O item de higiene que todo mundo escolhe errado. Basta olhar qualquer estoque de emergência, frascos de sabonete líquido, penses géis, fórmulas antibacterianas. Tudo isso é inútil a longo prazo. Sabonetes líquidos se separam com o tempo. Água evapora de forma desigual. Os agentes de limpeza se degradam. Depois de 2 anos, o que sobra é uma gosma separada que mal faz espuma.
Sabonete em barra é diferente. Ele é gordura transformada quimicamente em sabão. Triglicerídeos reagidos com uma base forte formam moléculas estáveis. Mantido seco, ele não se degrada. Uma barra com 20 anos pode rachar, pode ter aparência ruim, mas quimicamente continua funcionando. Ela ainda cria as mesmas estruturas moleculares capazes de prender gordura, sujeira e bactérias e levá-las embora no enxague. E sabão não é luxo, é defesa primária. Lavar as mãos previne disenteria. Lavar o corpo evita infecções de pele. Lavar roupas impede parasitas. Uma caixa de sabonete básico custa pouco, dura indefinidamente e impede que você morra de infecções bacterianas totalmente evitáveis. Mas o sabão depende de água. E quando a água não está disponível, você precisa de alternativas químicas que façam vários trabalhos ao mesmo tempo. O composto de R$5 que substitui 20 produtos diferentes. Bicarbonato de sódio. O pó branco mais versátil de todo o seu estoque. Pasta de dente. Misture com um pouco de água. Ele neutraliza ácidos, remove placa bacteriana e ajuda a prevenir cáries. Desodorante. Aplique nas axilas. Ele elimina as bactérias responsáveis pelo mau cheiro. Azia. Uma colher de chá em água neutraliza o ácido do estômago quase instantaneamente. Produto de limpeza. É levemente abrasivo e dissolve gordura. Incêndio pequeno de gordura. Funciona como extintor improvisado liberando dióxido de carbono quando aquecido. A química é simples. O bicarbonato de sódio é alcalino. E a maioria da sujeira, dos ácidos e dos odores é neutralizada por ambientes alcalinos. Como composto químico puro, armazenado em recipiente vedado, ele não se degrada com o tempo. Um saco de 4 quilos custa pouco e substitui dezenas de produtos específicos. Em um mundo sem cadeias de suprimento, minimalismo não é filosofia. É sobrevivência. Mas nenhuma higiene química funciona se a integridade da pele falhar. Rachaduras e ferimentos são verdadeiras autoestradas para infecções. É por isso que o próximo item está em armários de remédios desde o século XIX. O derivado do petróleo que salva vidas. Vaselina, uma geleia composta por hidrocarbonetos refinados. E justamente por ser mineral, não orgânica, ela não se deteriora. Nenhuma bactéria consegue se alimentar dela. Nenhum fungo consegue quebrá-la. Você a usa para selar ferimentos, proteger pele rateada e evitar fissuras nos lábios. Assaduras desaparecem. Todo ferimento mantido levemente úmido cicatriza mais rápido do que aquele exposto ao ar. A vaselina cria essa barreira de umidade ao mesmo tempo em que impede contaminação. Ela também lubrifica ferramentas, previne ferrugem, protege metais. E aqui vai um truque de sobrevivência. Cubra uma bolinha de algodão com ela e você terá um iniciador de fogo que queima por vários minutos, funcionando até mesmo em ambientes úmidos. A geleia é hidrofóbica. Ela não absorve água e queima devagar o suficiente para acender gravetos úmidos. Mas toda a prevenção do mundo não vale nada se você já foi envenenado. E para isso, você precisa de um pronto-socorro dentro de um frasco. Carvão ativado quando comida vira veneno. Intoxicação alimentar em um cenário de colapso não é um incômodo. É potencialmente fatal. Sem soro, sem monitoramento médico, o corpo entra em perda violenta de líquidos até você ficar fraco demais para reagir. O carvão ativado é carbono tratado para criar milhões de poros microscópicos. Quando ingerido, esses poros se ligam às toxinas por adsorção. As toxinas grudam no carvão. E o carvão sai do seu corpo levando o veneno junto. As toxinas são eliminadas sem nunca entrar na corrente sanguínea. Hospitais usam isso em casos de overdose e envenenamento. Em um mundo sem atendimento médico, cápsulas de carvão ativado são sua única defesa contra alimentos contaminados. E tem mais, é exatamente isso que existe dentro dos filtros de água. Aqueles sistemas caros funcionam porque usam carvão ativado. Compre em quantidade.
Armazene seco e ele dura para sempre. Agora você está limpo, protegido, com uma apólice contra toxinas. Mas higiene não importa se você congela no escuro. Isso nos leva às ferramentas que realmente duram. Parte 4. Fogo, combustível e luz. A infraestrutura que não falha. Pilhas corroem, gasolina vira verniz. Fitas adesivas ressecam, fósforos molham. Todo item comum de preparação tem uma curva de degradação que termina em falha. Mas existem ferramentas simples, mecânicas e químicas que sobrevivem por mais tempo do que uma vida humana. E quase ninguém aprende sobre elas até ser tarde demais. 10.000 fogueiras no seu bolso. Isqueiros acabam. Fósforos são de uso único. Pedra e aço exigem condições perfeitas. Todo método convencional tem um limite rígido. As varetas de ferrocerium são diferentes. Elas são feitas de uma liga metálica de sério, lantânio e ferro, capaz de gerar faíscas acima de 3.000 graus quando raspadas. Uma única vareta produz mais de 10.000 faíscas e funciona molhada, congelada ou coberta de lama. A física é simples. O atrito remove partículas microscópicas que entram em combustão ao contato com o oxigênio, devido à baixa temperatura de ignição química pura. Não precisa de combustível. Um pequeno bastão barato equivale a uma vida inteira de fogo. Esse é o único método realmente permanente para produzir fogo de forma confiável. Mas fogo sozinho não aquece uma casa durante o inverno inteiro. Para isso, você precisa de um combustível que não te traia com o tempo. O único combustível que nunca estraga. Gasolina se degrada em cerca de 12 meses. Diesel talvez dure 2 anos com estabilizantes. Os hidrocarbonetos oxidam, viram uma borra espessa e destroem motores. O propano é diferente. Ele é uma molécula simples. Não oxida, não absorve água, não se transforma em resíduo. Desde que o botijão não enferruje e perfure, o gás dentro dele permanece exatamente igual ao dia em que foi carregado. Daqui a 50 anos, aquele mesmo botijão vai funcionar perfeitamente. Mesma potência térmica, mesma confiabilidade. E o propano faz tudo: cozinhar, aquecer ambientes, alimentar geradores, operar ferramentas. Ele é o rei dos combustíveis armazenáveis porque é o único que não se deteriora com o tempo. Mas combustível e fogo não servem de nada se o seu abrigo desmorona. E quando produtos industrializados falham, você precisa dos blocos mais básicos da construção. Os fixadores que permitem reconstruir a civilização. Fita adesiva resseca, cola endurece ou se liquefaz, cordas apodrecem. Mas fixadores de aço, mantidos protegidos contra a ferrugem, duram indefinidamente. Pregos são metal moldado. Parafusos são metal com rosca. Não há reação química para degradar. Não há compostos orgânicos para apodrecer. Apenas conexão mecânica mantendo o mundo físico unido. Quando a reconstrução começa, quando pessoas passam a erguer abrigos com materiais reaproveitados, isso passa a valer ouro. Um conjunto simples pesa pouco, custa barato e resolve tudo. Armazene seco. Esqueça que existe até o dia em que você realmente precisar. Mas pregos não ajudam você a enxergar no escuro. E em um mundo sem eletricidade, luz vira sobrevivência. Luz líquida que não falha. Velas derretem, pilhas corroem. Lanternas dependem de lâmpadas e circuitos. Toda fonte de iluminação convencional tem um ponto fraco. O óleo de parafina líquida é um hidrocarboneto refinado. Mantido fechado, ele permanece estável por tempo indefinido. Combine isso com um pavio de algodão e um reservatório de vidro, e você tem iluminação confiável por décadas. A combustão é limpa, a chama é constante, e ele não evapora como o álcool. Um galão fornece dezenas de horas de luz contínua. Em um mundo mergulhado na escuridão, isso não é conforto. É a diferença entre viver e apenas tentar sobreviver. Quando a rede elétrica cai, a escuridão esmaga o moral. As pessoas entram em depressão, ansiedade,
perdem a capacidade de funcionar. Uma única lamparina acesa à noite é a diferença entre manter a humanidade viva e afundar no desespero. Você já tem infraestrutura, mas ferramentas sem conhecimento avançado são apenas peso caro ocupando espaço. Isso nos leva ao nível que separa quem apenas sobrevive de quem reconstrói. Parte 5. Itens de legado. Riqueza que sobrevive a você. Tudo que veio até aqui mantém você vivo. Mas sobreviver nunca foi o objetivo final. Construir, criar sistemas que continuem existindo depois que você se for. Isso exige pensar em escalas de tempo geracionais. O pó ignorado com dezenas de usos. A maioria das pessoas enxerga o amido de milho apenas como um espessante de cozinha. Estão deixando escapar quase toda a utilidade. Ele é carboidrato puro em pó. Armazenado hermeticamente, é quimicamente estável por tempo indefinido. Transforma sopas ralas em refeições densas em calorias. Trata assaduras e irritações na pele. Funciona como shampoo seco. Serve para experiências educativas com fluidos não convencionais. Substitui talco infantil. Absorve umidade de ferramentas. 2 quilos custam quase nada. Esse é o tipo de item versátil que melhora a qualidade de vida em dezenas de pequenos detalhes. E esses detalhes se acumulam em resiliência psicológica. Mas amido não vai te alimentar no próximo ano. Para isso, você precisa ir além do estoque e abraçar a agricultura. As sementes dos vegetais vendidos em mercados são, em sua maioria, híbridas, cruzamentos controlados. As sementes que elas produzem são estéreis ou geneticamente instáveis. Plante sementes de um tomate híbrido e você terá plantas fracas, imprevisíveis e improdutivas. Sementes crioulas são diferentes. Elas são de polinização aberta. Reproduzem fielmente suas características. Você planta, colhe, guarda as sementes e planta novamente, geração após geração, para sempre. Seladas a vácuo e mantidas congeladas, permanecem viáveis por décadas. Isso não é apenas comida, isso é legado. É a base genética da civilização. A capacidade real de produzir alimento daqui a 100, 500 ou 1000 anos. Isso é riqueza geracional. Nenhuma moeda se compara a isso. E, por fim, o luxo que se transforma em moeda. Grãos de café contêm óleos que oxidam e ficam rançosos. Mas o café solúvel desidratado remove praticamente toda a umidade. O que sobra é quimicamente estável quando mantido seco. Além da cafeína menos que evita abstinência e aumenta o estado de alerta menos, o café representa conforto. E em economias de troca, o conforto tem um valor desproporcionalmente alto. As pessoas trocam comida, ferramentas e trabalho por café de verdade. Ele é alívio psicológico em um ambiente de estresse constante. Um frasco custa pouco, pesa quase nada, dura indefinidamente e se torna mais valioso com o passar do tempo, à medida que os estoques desaparecem. Agora, o superalimento histórico que atravessa meio século intacto. Carne seca misturada com gordura derretida, geralmente com cerca de 50% de gordura. Não exige cozimento. Não precisa de água, é pura densidade calórica. Ao remover toda a umidade e revestir com gordura, você cria uma barreira contra o oxigênio e elimina exatamente o que as bactérias precisam para sobreviver. Quando feito corretamente, dura mais de 50 anos. São cerca de 3.000 calorias por quilo, cabe na mochila e não exige nenhum preparo. Quando cada grama importa, esse é o padrão ouro. O princípio do curador de museu, porque conhecimento vale mais do que suprimentos. 20 itens. Imortalidade química. Mas é aqui que quase todo mundo falha. Compram, empilham e esquecem. Armazenamento é tudo. A trindade sagrada, fresco, escuro e seco. Calor acelera reações químicas. Luz provoca degradação. Umidade convida micro-organismos. Quebre uma dessas regras e suprimentos eternos viram lixo caro. Alimentos precisam ser selados corretamente, com embalagens adequadas e absorvidores de oxigênio,
selagem térmica. Sem oxigênio, sem umidade, sem degradação. Líquidos devem ser mantidos fechados e em local fresco. Vinagre em ambientes quentes corrói tampas. Gás sob sol direto aumenta a pressão. Metais precisam de proteção. Uma fina camada de óleo mineral impede ferrugem e faz com que durem mais do que nossos netos. E aqui está a verdade brutal: um galpão cheio de suprimentos não vale nada sem habilidades. Produtos químicos não servem para nada se você não souber as proporções corretas. Varetas de faísca viram peso morto se você nunca acendeu fogo na chuva. Sementes são inúteis se você nunca plantou nada. Compre os itens. Depois aprenda a usá-los, pratique, erre, ajuste, porque quando a crise chega, não existe curva de aprendizado. Ou você sabe, ou você morre. Esses 20 itens não são apenas estoque. Eles são legado seguro contra a entropia. Ferramentas que permitem rir do calendário, porque o tempo não consegue tocá-las. Enquanto outros veem seus estoques apodrecerem e entram em pânico com datas de validade, descartando suprimentos ainda úteis porque alguém mandou. Você estará sentado sobre riqueza crescente. Não compre e esqueça, faça manutenção. Gire conhecimento, não suprimentos, teste seus sistemas. E quando o mundo rachar, quando as cadeias de abastecimento caírem, quando o dinheiro não significar mais nada, você terá o que realmente importa, recursos estáveis e a capacidade de usá-los. Construa seu cofre ou se torne parte das massas desesperadas brigando por restos, a escolha é sua. Só não demore demais para decidir. O relógio já está correndo.